nova série de aulas. Só deixa eu botar a Bíblia. 1, 2, 3, 4. Filma essa surpresa aí no meio da noite. Você já vai ficar calmo agora? Não vai precisar gritar mais? Pronto, carioca. Vai diferente falar. Tem que pegar, você não foi falou. Vai transmitir? Não, vai não. Fico nervoso. Beleza, tá. Porque eu ia barriga. Gente, começando hoje aí essa série de aulas, a gente ficou aí um tempinho. Na verdade, a gente ainda está se preparando aí para falar um pouquinho desse conteúdo que eu não sei, eu espero que seja para todo mundo tão prazeroso e edificante quanto foi para mim, acho que para a Regina e para o Júlio também está sendo, estudar um pouquinho sobre fé, ciência ou sonho, sobre aquilo que a gente acredita, sobre as evidências não bíblicas daquilo que a gente acredita, se tem evidências. Por muito tempo ficou uma coisa na minha cabeça, eu acho que isso já passou pela cabeça de todo mundo, sobre as histórias da Bíblia, se realmente aconteceram, quando a gente fala de criação de Adão e Eva, o mundo coloca isso de uma forma tão ridícula, vamos chamar assim, né? Ridicularizando tanto a questão da criação divina, que acho que isso, de certa forma, se a gente não for um pouquinho cético no bom sentido, eu vou falar disso, a gente acaba se deixando levar por isso, e não vou dizer que a gente deixa de acreditar em Deus, no amor de Cristo, mas talvez em algumas teorias sustentadas pelo relato bíblico podem ser, até por nós mesmos, considerados como uma fábula, um sonho, algo que não aconteceu exatamente daquele jeito, e realmente a gente não sabe se aconteceu exatamente daquele jeito, né? Literalmente, isso aí é uma questão, são várias questões, né, que a gente vai discutir, não vamos chegar a muitas conclusões. Se você acha que todas as suas perguntas serão respondidas nessa aula, não é isso que vai acontecer. A gente quer aqui falar um pouquinho das teorias que a gente encontra hoje no mundo científico. Muitas delas apoiam o relato bíblico, outras são radicalmente contra. E é como eu te falei, como eu estou falando para vocês, não é o objetivo aqui provar nada cientificamente, até porque essas provas não existem ainda. Tá? Então eu já falei até um pouquinho aí, hoje é a nossa primeira aula. Quais são os nossos objetivos? Conhecer um pouco das teorias mais modernas sobre a origem do universo e da vida. São cosmovisões diferentes. São duas principais, são as duas que eu conheço, que é o naturalismo e o criacionismo. A gente vai verificar que existem evidências científicas, e eu não estou falando de teoria, evidências científicas mesmo, cientistas que muitos deles nem são cristãos, nem acreditam em Deus, mas que defendem teorias e evidências que apoiam o relato bíblico para a origem do universo, para a origem da vida e para uma série de outras coisas que a gente encontra na Bíblia que são difíceis. É o terceiro item. Conhecer outros pontos difíceis sobre o ponto de vista científico que são descritos na Bíblia. A gente pode citar alguns. O dilúvio, para mim, sempre foi um problema. Acreditar que dentro de um barco entraram todos os animais do mundo. Casal ainda. Os animais limpos eram mais de um casal. 7. Elefante é limpo? Não. Graças a Deus, né? 14 elefantes dentro da água. Mas são coisas complicadas. Para quem está estudando, eu acho que a maioria nossa aqui acaba não... Tem alguém de biologia? Não, né? A Flavinha
mim, se Deus quiser, estará aí dentro das ciências médicas, lógico, dentro de algum tempo, se Deus quiser. Mas o resto do pessoal está mais dentro de humanas e sociais aí, né? Tem psicólogo, tem advogado. A Adriana e a Juliana são as mais próximas da biologia. Pelo menos hoje aqui, nessa aqui é o Beto, lógico. E engenheiro também a gente não tem não, né? Nem físico. Físico tem o Felipe, né? Só na música. Engenheiro tem Adriano. A Adriana está fazendo engenharia? Tá. Ah, que legal. Tá trabalhando na Cirela, mano. Legal. Mas então alguns pontos, para essa turma mais de exatas e que vai mais para o lado da física, química e até a biologia também, e aí a medicina se encaixa, vai ter mais contato com alguns conceitos que a gente vai passar aqui rapidamente, até porque a gente também não domina todos os conceitos, né? Não pense aqui que eu vou explicar a teoria da relatividade, primeiro eu precisaria entender. Fica mitose, meiose aí, tá? Mas a gente vai tentar mostrar as implicações de tudo isso aí nas cosmovisões que existem. Nossas principais fontes foram, a princípio, esses livros, né? Tem outras fontes também, mas as principais é o Mostra-me Deus, do Fred Healy. Ele está aqui, depois. Muito interessante, para mim foi um livro muito edificante. 25 grandes ideias, como a ciência está transformando o nosso mundo, ele está ali, eu não vou mostrar para vocês que está apoiando o projetor, Coisa de cariano. No nosso tempo. Criação e Evolução, né, como tudo começou, é uma série de DVDs, tem um livro também de um físico cristão, que é o Adalto Lourenço, muito legal também, a gente teve a oportunidade, a gente passa um pouquinho disso para vocês, mas é um material muito extenso, são 4 DVDs, ainda tem o livro, e tem aquele lá, não tenho fé suficiente para ser ateu. A gente vai falar um pouquinho aí da lógica que não existe em não acreditar em Deus. Tá? Então aí um plano ainda que pode sofrer alterações, mas o que a gente pretende falar ao longo desse período sobre a origem? Hoje é a aula inaugural, a gente vai dar uma bem geralzona, dar uma nivelada nos conceitos, só para a gente começar. Depois tem aí o Mundo Cheio de Deuses, eu não vou lembrar exatamente quem está em cada aula, eu sei que a próxima é o Júnior, o Mundo Cheio de Deus. O resto eu não vou falar porque eu vou errar alguma coisa. Então depois a gente vai falar um pouquinho da origem do universo, teoria do Big Bang, E a Zap mesmo? com a Bíblia. A gente vai falar hoje um pouquinho também, mas depois a gente vai mais profundo. Princípio 2 aulas. Vou até focar aí, Azar. Origem da vida, como a ciência explica a origem da vida na Terra, quais são os furos que existem nessa teoria, e o que a Bíblia fala. Furos de reportagem. Depois falar um pouquinho de lógica, um pouco de filosofia e lógica sobre a origem de tudo. Não, você ainda não. Baseado naquele livro lá, não tem Agora eu vou suficiente para ser ateu. Depois tem 2 aulas especiais, uma sobre pragas e outra sobre dilúvio. São eventos assim miraculosos na Bíblia e que a gente vê que é possível uma explicação científica. Depois eu vou mostrar um cuidado que a gente tem que ter nisso. Eu não quero. Minha ideia aqui não é provar nada, não é provar a Bíblia cientificamente. É, sim. A Bíblia tinha razão, aí a gente vai pegar algumas coisas da Bíblia e conseguir fazer pontinha mesmo e ver que a Bíblia tem razão em muita coisa. Por exemplo, o número π a gente encontra na Bíblia, 3,14. Está lá na Bíblia, a gente pega e prova que bate certinho, 3,14. Está certo que hoje a gente tem 3,4567, quase uma centena de casas decimais do número π. Alguém lembra do número π lá para calcular a área do círculo e usar em diversas áreas da matemática. A gente está programando uma visita ao IASAP lá, né? IASP. Foi você que escreveu IASAP? Eu achei que fosse o nome do programa. Instituto. E o encerramento, que a gente tem umas surpresinhas aí para o encerramento.
Ah, vai ser a Muito original. importante. Henrique, muito importante. Não é nosso objetivo provar cientificamente o fato de ela está tudo bem. Então, novamente alinhando as expectativas dessa aula. Não vamos sair daqui com uma prova científica, uma apostila mostrando que Deus criou o universo em 7 dias. Não é o nosso objetivo. A gente vai mostrar que não é essa história ridícula que o mundo prega que é. A gente vai ver que a criação do universo e a datação que a gente tem, que a Bíblia nos leva a crer, ela não é também ridícula. O naturalismo fala em bilhões de anos. O cristianismo tende a achar que o universo tem milhares de anos e não bilhões de anos. A gente vai ver que isso não é totalmente sem fundamento. Por muito tempo eu achei que fosse, sinceramente. Eu tentava juntar as duas coisas na cabeça. Isso não abalava a minha fé. Eu não quero que abale a fé de ninguém, muito pelo contrário. Estudar isso reforçou a minha fé. Mas eu quero ressaltar aqui a importância da fé. A gente vai falar muito aqui sobre coisas que não estão na Bíblia, sobre evidências científicas. E por muitas vezes a gente vai ser imparcial. Porque aquilo que a gente crê não está baseado em evidência científica. Né? Você não crê em Cristo porque alguém me mostrou lá que o santo sudário é Cristo em mim. Isso para mim pouco importa. Minha fé em Cristo vai continuar mesmo. Mas é muito legal, e acho que reforça a fé da gente quando a gente vê que não é a história da carochinha, é aquilo que está na palavra de Deus. Grandes questionamentos. Acho que são questionamentos que, se não passaram na cabeça de vocês, alguns deles certamente já passou, talvez não dessa forma. De onde vêm as leis que regem a natureza? Quem disse que a gravidade da Terra tem que ser 9,8 metros por segundo ao quadrado? A aceleração da gravidade. Quem que definiu isso? Quem que definiu a relação entre o elétron e o próton? Newton. Einstein. Quebrou minha piadinha. São os caras aí que conseguiram encontrar respostas para algumas coisas. Mas ninguém